Olá, vamos para mais uma aula sobre a Confissão de Fé de Westminster e hoje vamos dar continuidade ao ensinamento da Confissão de Fé sobre as Sagradas Escrituras. Nós falamos na aula passada sobre a inspiração, sobre a autoridade das Escrituras, os livros reconhecidos pela Igreja como inspirados e a importância dessas doutrinas para a nossa vida cristã. E hoje a gente vai dar continuidade falando sobre a suficiência, a clareza, preservação e necessidade das Escrituras, a interpretação das Escrituras e a Bíblia também como um juiz supremo. Pronto para a aula? Vamos lá, vamos começar? Pega aí a sua confissão de fé e se preparem. Bom, a confissão de fé também vai tratar sobre a suficiência das Escrituras e outros temas relacionados que são muito importantes. Aí no capítulo 1 da Confissão de Fé, no parágrafo 6, nós vamos ter várias doutrinas importantes resumidas aí nesse pequeno parágrafo. O parágrafo diz que todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou expressamente declarado da Escritura, ou pode ser lógico e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra e que algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser obedecidas. Então, a confissão de fé trata de forma categórica aqui de uma doutrina que nós chamamos a doutrina da suficiência das Escrituras. E o que é que significa isso? Bom, resumindo, de que a Bíblia é suficiente, de que não são necessárias novas revelações, de que nós não temos que colocar as tradições em pé de igualdade da Bíblia, uma vez que a Bíblia ela possui tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Então a Bíblia tem tudo, ela é suficiente. E Martinho Lutero, é uma frase que ele diz, abre aspas, ele diz o seguinte: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então esse é um ensinamento muito importante, que é a doutrina da suficiência das Escrituras e é um marco das igrejas também reformadas. Então a suficiência das Escrituras, o que é isso? É a solene afirmação de que a igreja e que cada crente não precisa de nada mais além do que as Escrituras Sagradas. Então a reforma, ela defende o livre exame das Escrituras, ao contrário de que alguns afirmam, ela não defende a livre interpretação. Não é isso que ela está dizendo. Ela defende que cada cristão deve ter acesso às Escrituras, a gente vai falar um pouco sobre a clareza, e que o próprio Espírito Santo de Deus traz aquelas verdades essenciais para a salvação, para o conhecimento salvador. Ou seja, a Bíblia ela tem tudo o que nós precisamos em matéria de doutrina, de culto, de vida, e tudo isso pode ser claramente expressado ou está claramente expressado na Bíblia de uma forma direta, como por exemplo nos mandamentos, naqueles textos que nós chamamos injuntivos, naquelas exortações, ou pode ser também inferida através de princípios. Então há muitas coisas que não estão claras, mas que elas podem ser inferidas. Por exemplo, não há na Bíblia um texto dizendo que Deus é trindade, mas a Bíblia diz que só há um Deus, mas diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas só há um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, à luz de vários textos, nós inferimos essa doutrina. Esse é um ponto importante. Então, Deus, a suficiência das Escrituras, nos ensina que Deus nos revelou todo o conselho de sua vontade, tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação, para o conhecimento de Deus. Obviamente, nós não sabemos tudo a respeito deles. Se nós soubéssemos tudo, nós seríamos Deus, né? Obviamente. Mas tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação, ou está claro, ou pode ser inferido claramente pelas Escrituras. Então, a suficiência das Escrituras vai dizer não a tradições humanas e novas revelações do Espírito Santo. Isso significa que não há hoje novas revelações fora das Escrituras, como afirmam muitas igrejas carismáticas. Não, nós não acreditamos em novas revelações. Por quê?
porque agora nós já temos a palavra de Deus que é suficiente para nós vivermos. Então, por exemplo, a Bíblia não diz, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, ela não diz especificamente onde é que eu vou trabalhar, onde é que eu vou trabalhar, que tipo de emprego, mas há vários princípios que norteiam e que devem nortear a minha escolha. Então, tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, hoje, nós não precisamos de mais nada a não ser a palavra de Deus, né? Para nos conduzirmos, para entender a vontade de Deus. Nós servimos um Deus cuja vontade já é revelada. Os ímpios, eles ficam tentando descobrir qual é a vontade dos deuses. Os pagãos faziam isso e fazem. Nós não, nós servimos um Deus que a vontade está posta, revelada para nós. Então, o objetivo dessa doutrina é reafirmar que Deus já nos deu a sua vontade revelada. E para que o homem creia na Bíblia, obviamente, nós cremos que ele precisa apenas da iluminação do Espírito Santo. Então, agora, o que nós precisamos não é de novas revelações, mas agora da iluminação do Espírito, para que o Espírito, pelas Escrituras, clareie o nosso entendimento para tomarmos decisões e crermos naquilo que agrada a Deus. Então, o que é a iluminação? É uma doutrina muito importante, porque ainda que todos possam ler e estudar a Bíblia, a doutrina da iluminação vai mostrar que apenas a iluminação do Espírito leva um pecador a crer nas verdades. Ou seja, qualquer pessoa pode ler a Bíblia. Até uma pessoa que não crê em Deus pode ler a Bíblia. Pode até ler para refutar, para ridicularizar. E alguém pode até ter um conhecimento das Escrituras, mas aquele conhecimento salvador, transformador, vem pela obra do Espírito através da iluminação. Então, um descrente ele pode até entender o significado dos textos das Escrituras, mas apenas os crentes vão ter esse conhecimento salvador. Então, a Bíblia ela é suficiente para nós, para nos trazer a vontade de Deus, mas essa apreensão profunda é uma obra do Espírito na vida dos na vida dos crentes e, sobretudo, em nossos corações. Esse é um ponto importante. Agora, a confissão de fé também vai nos ensinar que existem algumas questões que às vezes não estão tão claras nas Escrituras Sagradas, que são questões que nós geralmente chamamos de questões adiafóricas. O que é que significa isso? Vou explicar para você. Tudo aquilo que não é claramente revelado ou inferido de forma lógica das Escrituras, sendo, portanto, questões adiafóricas, elas devem ser analisadas à luz da prudência cristã e dos princípios das Escrituras. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, ainda que Deus regule o culto do Novo Testamento, diga como é que nós devemos adorar a Deus, não diz o horário, quantos cultos deve ter, se é um, se é dois, se é três, aos domingos. A Bíblia não vai falar. Nós não vamos ter, por exemplo, uma liturgia no Novo Testamento, como Deus, de certa forma, dá uma liturgia mais estrita da Antiga Aliança, né? Mas nós vamos ter princípios, elementos do culto, né? Nós vamos estudar mais à frente isso. Os tipos de instrumentos que nós vamos ser usados, que nós usamos na Nova Aliança, né? A Bíblia não vai dizer claramente quais são esses instrumentos, mas nós podemos usar, é isso que a confissão de fé está dizendo, outros princípios bíblicos para entender que alguns não são recomendados, alguns que vão atrapalhar o quê? Que vão atrapalhar o canto congregacional, a reverência, até a autenticidade do culto. Então, é possível que existam ritmos que não sejam apropriados para aquele culto a Deus. A Bíblia também não fala sobre a arquitetura do edifício na Nova Aliança. Deus não diz, olha, agora vocês vão construir um prédio dessa forma, dessa cor. Não. Embora alguns padrões estéticos talvez não sejam muito adequados. Né? Quando houver reforma, uma das coisas que aconteceu na reforma foi um repensar estético, né? Arquitetônico das igrejas reformadas, com ênfase no púlpito, mas não existe isso. Então, cada igreja, obviamente, deve usar o bom senso e a prudência cristã e esses princípios gerais das Escrituras. Os utensílios do culto, se vai ter microfone, a quantidade de ceias, embora alguns defendam que deva ter todos os domingos, mas esse é um assunto que eu vou deixar mais para frente, mas claramente não há um princípio, né? Uma injunção, uma regra clara das Escrituras, a roupa dos pregadores, o uso da Bíblia se vai ser de papel ou vai ser um meio eletrônico, né? Então nós temos que pensar
esses princípios à luz da palavra de Deus. Por exemplo, o horário da reunião de oração, existem alguns povos, como os coreanos, são mais madrugadores, né? Então, 5 da manhã eles estão lá orando. Não significa que tem que ser 5 da manhã. Então, são princípios, né, que nós devemos analisar à luz da palavra de Deus, mas não são claramente inferidos ou expressos na palavra de Deus, e a igreja deve usar a sua prudência cristã. Então, a Bíblia ela é suficiente, ela tem tudo aquilo que nós precisamos, e aquelas questões não tão detalhistas ou específicas, nós devemos usar esse princípio da prudência cristã e dos princípios gerais das Escrituras, que não tratam daquele assunto diretamente, mas indiretamente eles regulam aquela questão. Outro ponto importante que a Confissão de Fé vai tratar é sobre a clareza das Escrituras, no capítulo 1, na seção 7. E nesse capítulo, a Confissão vai dizer que na Escritura Sagrada não são todas as coisas igualmente claras entre si, nem do mesmo modo evidente a todos. Ou seja, a Bíblia é um livro acessível a todos, mas existem algumas partes que são mais difíceis, que, inclusive, conforme a intelectualidade de cada pessoa pode ter um conhecimento mais aprofundado do que outro. Isso é óbvio. Mas ela continua dizendo, nem do mesmo modo evidentes a todos, ou seja, tem pessoas que não têm o grau de profundidade da Bíblia de outra pessoa que estuda a Bíblia de forma mais aprofundada. Mas a Confissão diz assim, contudo as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas, que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Então, aqui a Confissão vai ensinar o princípio muito importante que é a clareza das Escrituras. Ou seja, de que, de fato, as Escrituras são importantes para que o povo tenha acesso, não um clero que vai manipular as Escrituras, mas que cada cristão lê as Escrituras. E ainda que algumas partes sejam difíceis de entender, as verdades essenciais para a salvação são entendidas por todos os verdadeiros crentes. Não apenas pessoas cultas, mas irmãos simples que leem a palavra de Deus, que compreendem aquelas verdades, que o Espírito fala ao coração deles. Então, essas verdades essenciais para o viver cristão são tornadas claras pelo próprio Espírito Santo de Deus. E, na verdade, pode ter o oposto, alguém que conheça muito e não viva. E, de repente, alguém que conhece pouco e vive a palavra de Deus. Bom, e aí a gente precisa buscar esse equilíbrio entre estudar muito e viver muito a palavra de Deus. Isso é um princípio importante, ou seja, aqueles que conhecem pouco a Bíblia, você use essa doutrina da clareza não para se auto-justificar na sua pouca instrução, mas você diga, bom, eu quero crescer agora no conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Bom, porque quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você vai ter um discernimento melhor de fazer escolhas corretas e sábias que agradam a Deus. Mas a Confissão de Fé também vai tratar, ainda no capítulo 7, aliás, logo após o capítulo 7, sobre a preservação e necessidade de tradução das Escrituras. Esse é um ponto importante. Então, a Confissão de Fé vai definir as línguas que a Bíblia foram escritas, né? O Velho Testamento, a língua que o povo de Deus usou, né? Foi escrito em hebraico. O grego, o Novo Testamento é escrito todo em grego. Mesmo quando Paulo escreve para os romanos, cujo latim era a língua franca, ele escreve em grego. E a Confissão diz o seguinte, que sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos e assim em todas as controvérsias religiosas para a igreja deve apelar para ela como para eles, aliás, como supremo tribunal. Mas não sendo essas línguas conhecidas por todos o povo de Deus, que tem o direito e interesse nas Escrituras e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adore a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e conforto nas Escrituras. Então, a Confissão de Fé vai tratar sobre a preservação. E o que é que significa isso? De que, veja, é uma lógica, né? Se Deus inspira a Bíblia, Deus também precisa preservar a Bíblia
ao longo dos séculos. E é maravilhoso como de fato isso aconteceu. As descobertas arqueológicas cada vez mais atestam a confiabilidade da Bíblia, de que Deus preservou a Bíblia de erros ao longo da história, inclusive preservando através das cópias dos autógrafos. É importante você entender isso, aqueles autógrafos. O que é um autógrafo? É aquele primeiro livro que foi escrito. Por exemplo, Paulo escreveu a carta aos Romanos, então ali, primeira carta que ele escreveu, ali nós temos o autógrafo. Esse é o autógrafo, que pode ter sido um, e o próprio Paulo, conforme nosso entendimento hoje da produção de papiros na época, é possível que Paulo tenha feito mais de uma, escrito uma carta, e talvez uma para ter consigo e outra para enviar. Isso é possível, como aconteceu, como pode ter acontecido com outros livros também. Mas o fato é que esse primeiro, produzido sobre a escrita apostólica, a supervisão, né, direto dele, porque Romanos, nós aprendemos que Paulo usou um amanuense Tércio para escrever, então esse primeiro é o autógrafo. E depois, essas obras, que chegou na igreja de Roma, e depois essa foi lida, né, em outras igrejas, foram feitas cópias. Então hoje, vamos pensar no Novo Testamento. O Novo Testamento hoje tem mais de 5.700 cópias das Escrituras Sagradas, de quase todos os séculos, ou praticamente todos os séculos nós temos testemunhos de papiros, então não há nenhum documento mais crível, que tenha mais credibilidade do que a Bíblia. Estou usando só o exemplo do Novo Testamento. Então, se eu quiser fazer a seguinte pergunta, essa Bíblia que eu tenho hoje é aquela que foi escrita? Eu posso olhar esse desenvolvimento histórico através dos papiros até o ponto onde foi criado o papel, né, e a imprensa. Eu posso ver que a Bíblia de fato foi preservada ao longo dos séculos. Isso é maravilhoso. Deus preservou a Bíblia. Então, a Bíblia que você tem, ela é altamente confiável. Você pode confiar. E esse mesmo Deus que preservou a Bíblia nessas línguas originais, Deus orientou o seu povo, e o seu povo foi fazendo isso desde o início, traduzindo para outros idiomas. Para quê? Para que o povo de Deus tenha esse privilégio de ler as Escrituras na sua língua. E quando nós tivermos uma dúvida, obviamente a tradução ela é sempre falível. Nós temos que sempre apelar para as línguas onde a Bíblia foi originalmente escrita. Por isso que é importante também os pastores, aquelas pessoas que pregam a palavra, terem conhecimento do grego, do hebraico, para, em casos de dúvidas, às vezes acontece isso, um irmão, pastor, essa Bíblia diz isso, essa aqui diz isso, tal, parece meio diferente, aí você recorre às línguas originais para ver como, de fato, aquele texto está ali. Por isso que é importante a tradução das Escrituras, a Bíblia ser traduzida. Quais são as duas escolas principais de tradução que nós temos? Nós temos uma tradução que nós chamamos literária, que essa é adequada, é aquela onde o tradutor vê as palavras, né, que, por exemplo, tem no grego e as palavras que são semelhantes em língua portuguesa e procura fazer uma tradução bastante próxima da língua original. Mas existe também algum tipo de tradução hoje chamada de equivalência dinâmica, que é aquela que, por exemplo, é usada na Bíblia na linguagem de hoje, que eu não recomendo, que é aquela que diz assim, bom, como é que está o texto, por exemplo, no grego? Então, eu posso colocar palavras completamente diferentes. Eu vou apenas dar o significado daquilo que estava lá. E, de alguma forma, o perigo é que, quando alguém faz isso, ele está interpretando a Bíblia. Então, a Bíblia foi preservada, ela é altamente confiável, o Antigo e o Novo Testamento. Você pode descansar em paz nisso, mas é importante que você busque, obviamente, uma boa tradução da Bíblia, uma tradução que segue essa linha literária e uma tradução fiel, obviamente, à palavra de Deus. Mas, além disso, a Bíblia, além de ser preservada, ela precisa ser interpretada. Precisam serem interpretadas de uma forma correta. Em certo sentido, elas são claras, mas existem pontos mais difíceis. Então, aqui, a confissão de fé vai estabelecer um princípio maravilhoso que nós devemos aplicar na interpretação das Escrituras.
É o capítulo 1, a seção 9. Diz assim: a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver qualquer questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falam mais claramente. Então, o princípio geral que a confissão de fé vai tratar aqui, que os outros reformadores já haviam discutido, Lutero, Calvino, é o que nós chamamos de analogia das Escrituras, ou seja, os textos mais difíceis são clareados pelos textos mais fáceis. Então, as Escrituras devem ser interpretadas de acordo com a analogia das Escrituras. A própria Escritura interpreta a Escritura. E o método usado pelos reformadores foi aquele método que nós chamamos de método histórico, gramatical, teológico, ou seja, eu analiso a Bíblia dentro do seu contexto histórico, eu analiso dentro da língua que ela foi escrita e os propósitos teológicos que estão ali. Então, a Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus. Então, é mais do que um livro humano. Então, esse é o método que nós chamamos histórico, gramatical, teológico. Obviamente, existem algumas regras básicas para interpretar a Bíblia. A disciplina que trata a respeito disso é a hermenêutica. Existem bons livros sobre esse assunto que você pode encontrar. E a hermenêutica é exatamente esses princípios de interpretação que nós usamos para interpretar. Então, quando você vai ler a Bíblia, tanto eu como você, nós vamos ter que lidar com aquilo que os estudiosos chamam os abismos de interpretação. O que é um abismo? Primeiro, o abismo cronológico, né? A Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. Por exemplo, em uma virada de folha, se você virar a sua folhinha de Gênesis para Apocalipse, aliás, de Gênesis para Êxodo, se passaram 400 anos. Você já imaginou? É quase a história do Brasil. Em uma virada de folha. Então, você precisa entender o contexto cronológico, geográfico, cultural, linguístico, literário, retórico, a forma de falar, de escrever. Né? Então, existe esse abismo do tempo, da distância, que nós temos que, obviamente, estudar para interpretarmos bem a Bíblia. Não cometemos um erro que é chamado de anacronismo, é quando você interpreta a Bíblia a partir da perspectiva de hoje, moderna. Então, qual a importância da hermenêutica? A hermenêutica busca exatamente transpor esses abismos, buscando interpretar a Bíblia de uma forma correta. Então, o que é interpretar a Bíblia? Eu gosto muito dessa área também de linguística, e uma coisa que a gente aprende é o seguinte, é que todo leitor, ele busca dar sentido ao texto. Então, quando você lê, você já está interpretando. Você pode estar fazendo isso muito bem ou pode estar fazendo isso de forma péssima. Né? Então, qual é a tarefa de alguém quando lê a Bíblia? Bom, eu sei que o Espírito dá aquela clareza essencial, mas eu preciso, obviamente, aplicar as ferramentas hermenêuticas e exegéticas coerentes com o que a Bíblia é, que é um livro divino humano, que foi escrita por homens em um contexto social, usando uma língua. Então eu preciso entender esse contexto. Então é muito importante nós interpretarmos a Bíblia de forma correta e estudarmos um pouco sobre isso também, pelo menos aquelas regras básicas. A Bíblia precisa ser interpretada. Mas mesmo os bons intérpretes podem chegar, mesmo autores reformados, usando o mesmo sistema hermenêutico, pode, obviamente, chegar a pressupostos ou conclusões diferentes. E aí, obviamente, existem alguns casos que precisam serem estudados e, de forma humilde, debatidos, como eu sempre digo. Então, quais são as ferramentas básicas para você interpretar a Bíblia? Vai aqui algumas dicas, tá bom? Não é uma aula de hermenêutica, mas algumas dicas. Bom, existem aquelas ferramentas externas, né, que você precisa usar, que é você analisar quais são os pressupostos que você vai ler a Bíblia. Então, se você lê como um livro humano, ela não significa nada para você. Então, o pressuposto externo é: eu estou lendo um livro que é divino humano, que foi inspirado por Deus. E agora eu preciso analisar esses pressupostos internos, ou seja, as ferramentas para ler a Bíblia de forma correta, fazendo perguntas ao texto, como, por exemplo, quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, como é que ele escreveu, qual é a forma literária, é um texto narrativo, é uma poesia, é uma carta, né? É um gênero simbólico. O que é que esse autor quis dizer
Qual é o contexto geral desse livro? Como é que isso se aplica a mim? Então, essas são algumas perguntas que eu diria básicas para que você entenda bem as Escrituras Sagradas. Mas esse princípio histórico, gramático, teológico, em linhas gerais, ensina que a Bíblia interpreta a si mesma, que ela deve ser interpretada de acordo com a analogia da fé. Eu creio para entender que a Bíblia deve ser interpretada à luz do seu contexto sócio, histórico, linguístico, não é? E isso é muito importante, que os textos obscuros da Bíblia devem ser interpretados à luz dos mais claros, que a Bíblia deve geralmente ser interpretada de forma literal, a menos que a própria forma literária exija outra abordagem. Por exemplo, quando eu estou lendo uma parábola, eu sei que é uma parábola, eu sei que é uma figura de linguagem. Quando a Bíblia, Deus diz assim, eu sou o bom pastor, então obviamente é uma metáfora, né? Apocalipse, eu estou lendo símbolos, né? E isso é importante nós entendermos isso. E a experiência pessoal deve estar sempre subordinada à Bíblia e não o contrário. Ou seja, a doutrina define se aquela minha experiência é correta ou não. Porque isso é um problema também que surge em muitas igrejas. A pessoa tem uma experiência e aí ela vai tentar encontrar um versículo para encaixar dentro daquela experiência. Então nós temos que ter cuidado com isso. Quando você estiver lendo a Bíblia, lembre que você está lendo um livro que já foi interpretado há mais de 2000 anos, que vem sendo interpretado, na verdade. Então, a interpretação da igreja também, ela é importante, pessoas que vieram antes, sobretudo dentro da nossa tradição reformada, embora não tenha um peso de igualdade, como nós aprendemos com as Escrituras. Mas há uma longa linha de interpretação que você deve considerar. E agora falando aquilo que a Confissão de Fé trata também sobre o juiz supremo, quando há controvérsia, quando há divergência no entendimento da Escritura. Então, a Confissão de Fé diz, no capítulo 1, seção 9, que o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados, todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Então, os escritores aqui da Confissão de Fé de Westminster, seguindo aquela linha dos reformadores antigos, eles vão dizer o seguinte: olha, os concílios eles podem errar. Pessoas antigas, e aqui ele está se referindo àqueles pais da igreja que viveram antes dos reformadores, que interpretaram a Bíblia, que usavam um método profundamente alegórico, eles muitas vezes erraram. As opiniões dos homens, as opiniões particulares, tudo isso precisa ser julgado pela Escritura Sagrada. Então, o juiz supremo em qualquer controvérsia é a própria Bíblia. Então, a igreja ela precisa das Escrituras, por quê? Porque ela é a fonte de autoridade. Então, alguém deve estar errado aí nessa forma de pensar e a própria Bíblia vai ser a resposta quando ela é interpretada de forma correta e coerente. É bom lembrar isso, porque alguém pode usar a Bíblia para dizer o que quiser. Então, as Escrituras, como juiz supremo, nas controvérsias teológicas, é um ponto muito importante também trazido pela Confissão de Fé. Ou seja, as Escrituras são o juiz supremo para analisar as decisões da igreja, as doutrinas, as pregações, né? As dúvidas e controvérsias doutrinárias, as questões éticas e morais, bem como qualquer outra opinião humana. O juiz supremo que nós temos é o Espírito falando pelas Escrituras. Então, esse é o resumo daquilo que nós podemos chamar a doutrina reformada das Escrituras, que realmente nós observamos que a igreja hoje precisa retornar para esse princípio do sola Scriptura e o tota Scriptura. Então, vamos concluir a nossa aula de hoje. Bom, qual o diferencial entre uma igreja reformada e uma igreja não reformada, né? A resposta é simples, é o papel que as Escrituras ocupam nessa igreja. Ser reformado significa ter, amar e interpretar de forma consistente as Escrituras e aplicá-las, sobretudo, em sua vida. E as Escrituras, o sola Escritura vai ser importante na doutrina, no culto, nas emoções, nas experiências, na vida. Então, a Bíblia ela vai dizer e vai dirigir tudo em minha vida, tudo em sua vida, tudo na vida de uma igreja. Tudo tem a ver com a palavra de Deus. Então, as igrejas reformadas reafirmam as verdades que
que a própria Bíblia fala de si mesmo. Então, ser reformado é isso, é dizer o que a Bíblia diz dela mesma. Parece simples, mas não é, mas é simples mesmo, tá? A Bíblia é a revelação de Deus, ou seja, é a sua palavra, é isso que ela diz. Ela é um livro inspirado, autoritativo, infalível, suficiente, claro, preservado e é o juiz supremo em qualquer opinião. E ela deve ser traduzida, ensinada e pregada para que as pessoas tenham acesso à Bíblia. Então, o conselho que eu dou a você é: conheça a Bíblia, se aprofunde na Bíblia. E certa vez em uma entrevista me perguntaram isso: pastor, o que é ser reformado? O repórter me perguntou e a minha resposta foi: é ser consistentemente bíblico. É simples assim. E quando você ama, medita, vive, aplica, cultua e faz tudo na sua vida usando as Escrituras Sagradas. E a pergunta é: a Bíblia é de fato o livro mais importante para você? Eu espero que seja. Eu espero que todo esse conhecimento que você está tendo aqui na aula não fique apenas na sua mente, mas desça para o seu coração. Que Deus abençoe. Até a próxima aula.